Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, retornando com mais um devocional e hoje falando sobre o livro de Marcos, e o capítulo será o de número 7. Esses dias eu estou gravando de forma improvisada até que preparemos o nosso gabinete, o nosso estúdio, vamos assim dizer, para então prosseguirmos gravando os nossos devocionais. Como nós mudamos a sede da igreja para outro endereço, então ainda estamos trabalhando para acomodar todas as coisas. E eu aqui gravando de forma improvisada. Perdão se o áudio não ficar 100%, também perdão se tiver algum ruído no fundo, porque estou gravando em um local aberto, tá bom? Mas o objetivo é que esta mensagem chegue até você e você possa ler conosco a Bíblia. Nós vamos ler juntos a Bíblia, tá? E este é o nosso foco. Este é o nosso desejo, continuar a nossa leitura da Bíblia com todos vocês. Num outro momento eu vou filmar a igreja nova para você ver onde nós estamos aqui situados, tá bom? Vou mostrar. Claro, estamos trabalhando aqui e ainda meio improvisado, tudo improvisado. E aí sim, nós vamos arrumando, ajeitando as coisas, colocando as coisas nos seus devidos lugares e assim organizaremos tudo. Por enquanto, vamos prosseguir da forma que nós estamos. Capítulo de número 7 do livro de Marcos. Vamos juntos hoje aprender sobre os fariseus e a sua tradição. Você vai perceber que a tradição dos fariseus, eles faziam da tradição como se fosse a lei de Deus. Então eles acreditavam que se cumprissem toda a tradição, eles estariam fazendo a vontade de Deus. Coisa séria. E eu quero ler com você. Depois nós teremos a mulher cananeia, que foi também algo interessante que aconteceu no ministério de Jesus. E vamos ver quando Jesus voltou para Galileia, as curas que ele operou na Galileia. Espero que você tenha lido pelo menos uma vez o capítulo 7 e agora que vamos fazer essa leitura juntos, que seja apenas para complementar o nosso entendimento, tá bom? Diz assim: e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas. Escribas eram os doutores da lei, os que escreviam a lei. Estou usando a lei aqui, essa material que eles utilizavam ficou velho, então os escribas era quem fazia cópia da lei para que todos tivessem, então, claro, nem todos, mas que sempre tivesse uma cópia que pudesse ser lida. Os escribas eram como se fossem os fiéis que faziam cópias das leis. Então eles eram entendidos, muito entendidos sobre a lei de Moisés. Então, os escribas tinham vindo de Jerusalém e, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras e, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E diz: e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Eles seguiam toda uma tradição, porque eles acreditavam assim: seguindo essa tradição, nós vamos agradar a Deus. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos,
mas comem pão sem lavar as mãos. Os fariseus perguntaram para Jesus: por que, Jesus, que os seus discípulos não lavam as mãos ao comer pão, como é costume da nossa tradição? E veja, a resposta de Jesus está no verso de número 6. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que Jesus estava dizendo? Essas pessoas me honram com as suas palavras, mas não de coração. Porque é mais fácil você honrar com a tradição. É mais fácil fazer coisas materialmente falando para dizer, em nome disso, eu agrado a Deus. E disse Jesus no verso 7, em vão me adoram, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Vocês lavam as mãos, lavam os copos, as taças, arruma a cama, limpa a cama, de forma que quando volta do mercado tinha todo um rito de purificação. Mas vocês, por que deixando o mandamento de Deus, retedes a tradição dos homens? Como lavar os jarros, os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizei-lhes, bem, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Jesus está dizendo, vocês estão invalidando o mandamento de Deus para guardar a tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser, ou seu pai ou a mãe, que morra de morte. Vós, porém, dizeis, se o homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderíeis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. O que Jesus está dizendo para eles aqui? Jesus está dizendo assim, porque Jesus falou, ó, vocês, a Bíblia diz, honra pai e mãe, correto? Sim, tá. E vocês, às vezes, chamam de corbã. O que ele está dizendo? Por exemplo, vamos imaginar que eu teria que ajudar minha mãe numa sexta-feira. De repente eu falo, ô mãe, eu não posso, corbã, eu falei que essa sexta-feira eu ia ficar sem fazer nada, e eu prometi para Deus que eu não ia fazer nada, então mãe, eu não posso te ajudar. Ou seja, eu deixaria de fazer alguma coisa por alguém em nome de eu ter apresentado aquele dia ao Senhor. Coisa, né? Ou seja, eles invalidavam a lei de Deus para seguir a tradição. Ou seja, eles pensavam assim, se é em nome de dizer que algo é santo, santificado a Deus, aí sim eu posso desonrar meu pai, eu posso desonrar minha mãe. E aí Jesus falou assim, e chamando a si a multidão disse, ouve-me vós todos e compreendeis, não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que contamina o homem é o que sai dele, tá? Jesus está dizendo, claro que nós devemos ter cuidado com as coisas. Sim, óbvio, nós saímos de uma pandemia que até hoje eu conservo o costume de higienizar as mãos e sempre estar higienizando, cumprimento alguém, depois eu vou, higienizo a mão e etc. Claro, isso é importante. Agora, o que contamina as pessoas não é o que sai, e sim, não é o que entra, e sim o que sai, o que a pessoa fala. E se alguém tem ouvido para ouvir, ouça, disse Jesus. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa e seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola e disse-lhe, assim vós também estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no coração, mas no ventre e é lançado no esgoto, tornando pura todas as comidas? E dizei, o que sai do homem é isso que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens sai maus pensamentos,
adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldades e engano, dissolução, que é contendas, inveja, blasfêmia, soberba e a loucura. São estas coisas que contaminam o homem, disse Jesus. Todos esses males procedem de dentro do ser humano e é isso que contamina as pessoas, disse Jesus. Tá? Então, o fato de comer sem lavar a mão não contamina o homem espiritualmente. Tá? O que contamina você espiritualmente é o que você fala, é o que parte do seu coração. Vamos ver a mulher cananeia agora, está no versículo 24 até o 30. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, lançou-se aos seus pés, e esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse a ela: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. A mulher, porém, respondeu, dizendo: Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que caiu da mesa de seu senhor. Então Jesus disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído dela. Para você entender como a palavra de autoridade é importante. Jesus ordenou que o mal saísse daquela mulher. Mesmo ela não sendo judia, ela foi até Jesus procurando ajuda da parte de Deus. E, claro, aqui nasceu o evangelho para as pessoas que não eram judeu. Vamos ver agora um outro acontecimento. Jesus vai à Galileia e lá na Galileia ele cura um surdo e cura um mudo. Vamos entender. Versículo 31 agora. E ele, tornando sair dos termos de Tiro e de Sidom, tá, foi até o mar da Galileia, na região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o para fora, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou na língua do mudo e do surdo, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre. E logo abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admiravam-se sobremaneira, diziam todos uns para os outros: faz todas as coisas bem, né? Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então, nesse capítulo, gente, qual os pontos importantes que eu quero salientar? Primeiro, cuidado para você neste capítulo, o que eu quero salientar é cuidado para você não seguir a tradição dos homens e esquecer a palavra de Deus, tá? Se você se apegar mais à tradição dos homens, esquecendo-se da palavra, com certeza não é isso que Deus quer para você, tá? E, infelizmente, hoje existem pessoas que valorizam muito mais a tradição do que a palavra de Deus. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo mais outro. Várias proibições e a pessoa acaba não se importando com o que diz a palavra do Senhor Deus. Prosseguindo, nós vimos também, importante dizer, Jesus então tomou bastante tempo aqui falando sobre o que contamina a pessoa não é o que ela come.
O que contamina a pessoa é o que ela fala e não o que ela come, tá bom? Fique claro isso. Depois, Jesus falou também sobre a mulher cananeia que estava com a filha perturbada e Jesus ajudou essa menina a se libertar. Eu gosto muito do termo que a mãe dela insistiu. Mateus foi claro dizendo que ela insistiu, que ela persistiu, que ela insistiu até que Jesus deu uma palavra e essa palavra trouxe a libertação para a sua filha. Finalizando então, Jesus cura mais uma pessoa que era muda e surda. E assim nós finalizamos o capítulo de número 7. Mas, nesse capítulo 7, o que é de mais importante, que eu quero salientar mais uma vez, é que cuidado para você não se apegar à tradição dos homens e esquecer o amor fraternal e esquecer a palavra de Deus. É claro que quando você faz alguma coisa fisicamente falando, parece que você se sente bem porque você está fazendo alguma coisa, mas tem que ver se é isso que Deus pede, é isso que Deus manda fazer. Não, Deus quer que você ame a Jesus, ame as pessoas. Este é o primeiro e grande mandamento: amar a Deus e também amar as pessoas. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço agora, Pai, que a bênção do Senhor esteja na vida de todos que oram neste momento conosco. Pai querido e santo, estende as tuas mãos, ó Deus, e abençoa todos que estão orando agora conosco. Que a graça e o poder do Senhor nos alcance, nos abençoe de forma vitoriosa. Graças te damos, Senhor, por mais um estudo da tua palavra. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade. No nome de Jesus, que sejam todos abençoados de forma rica e poderosa. Obrigado, amém, graças a Deus, graças a Deus. Olha, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Amanhã voltaremos com mais um devocional, já falando do capítulo 8 de Marcos. No capítulo 8, nós iremos ver sobre a segunda multiplicação. E aí você vai ver que os discípulos deixaram um pão para trás. Até amanhã, que Deus te abençoe, forte abraço e até lá.